A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, pedimos a graça de Deus, sua misericórdia sobre as nossas vidas, que nos oriente para que nós possamos, a partir desses momentos, estarmos estudando a lição de número 5, Introdução ao livro de Juízes, dentro do trimestre que nós temos como tema a conquista de Canaã. Então, nós já estamos na nossa quinta lição, e como o nosso texto áureo foi escolhido, o capítulo 21, o verso 25 do livro de Juízes, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E como leitura bíblica, o texto escolhido foi Juízes, no capítulo 2, dos versos 7 ao verso 16. Nós passaremos, mas conforme o nosso costume, nós lemos esses 3 versos então escolhidos. A nossa sequência de estudo tem o nosso roteiro, que foi subdividido em 3 tópicos, dentre eles, o primeiro, características do livro de Juízes, 2, contexto do livro, e o nosso terceiro tópico, ira, justiça e graça divina. Esses, então, são as subdivisões da nossa lição de número 5, com o título Introdução ao livro de Juízes. Mas é importante nós reforçarmos e fazermos a nossa revisão, para nós darmos a sequência de entendimento. Lembrando que nós começamos o trimestre estudando ainda o livro de Josué, finalizando então na lição de número 4, e agora começando na lição de número 5, a introdução ao livro de Juízes. Mas para nós darmos uma sequência de enunciado, ou melhor dizendo, uma sequência de textos, nós precisamos reprisar ou revisar o que nós já estudamos na lição anterior. O importante aqui, então, uma rápida revisão, é no momento do contexto que nós estamos estudando na lição 5, já foi dividido as terras de Canaã. E as tribos, as 12 tribos de Israel, mais Levi, já tomaram posse das suas terras e das suas cidades. Como nós já vimos, Levi tomou 48 cidades, não tomou possessão de terra. Mas ainda, o próprio Deus reforçou a Josué que ainda tinha muito a conquistar e precisava animar o povo, despertar o povo para isso. E nós fechamos então o capítulo número 24 do livro de Josué, como o povo então prometendo servir ao Senhor, naquele bonito texto que nós temos de Josué, falando ao povo: vocês precisam escolher quem que vocês vão servir. Os deuses de nossos pais lá em Ur dos Caldeus, ou os deuses que existem na terra de Canaã, ou nós serviremos o Senhor Deus que nos tirou do Egito. Então, de pronto, antes de esperar a resposta do povo, nós vemos Josué já respondendo por ele: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vemos no decorrer do capítulo 24 que também o povo tomou essa decisão, onde então, no verso 24, diz: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Então, até esse ponto, foi o que nós estudamos na lição passada. O que nós temos então, que nós já vimos, o nosso mapa das terras de Israel, que foram então subdivididas, ficando as 3 tribos ao oriente, Manassés, Gade e Ruben, e as outras 9 tribos e meia ficaram do lado ocidente, atravessando o Jordão. Certo? Vamos seguir então? O nosso primeiro tópico da lição de número 5 diz respeito às características do livro.
Quando nós falamos de características do livro, a primeira coisa que vem na nossa mente é quem escreveu o livro. No caso do livro de Juízes, não há um autor contido no próprio texto do livro. Então, para nós, ele é tido como um autor desconhecido. Não tem uma convicção, uma certeza de quem o escreveu. Portanto, nós não temos como determinar. Mas estudiosos e muitos atribuem o livro de Juízes a Samuel, apesar de não termos nenhum fato que comprove essa autoria. No caso do livro de Juízes também, ele faz parte de um acervo de livros históricos. Lembrando que existem livros históricos na Bíblia, existem livros históricos que não estão na Bíblia, apesar da Bíblia citar alguns deles. Tá? Mas, só para nós nos situarmos, ele faz parte, então, dos livros históricos. Outra coisa que chama atenção no próprio nome do livro de Juízes é o fato de chamar todos esses chamados por Deus de juízes. Diferentemente do que nós temos hoje, esses juízes citados e que nós vamos ver no decorrer das lições, eles não são homens ou não são pessoas que estavam ali chamados por Deus para julgar o povo como um juiz que nós temos aí, de se levar causas a eles. Mas o sentido da palavra juiz vai ao encontro de embaixador, de libertador, ou como nós temos na nossa própria revista, são pessoas chamadas para trazer o juízo e a justiça divina. Resumindo, pessoas chamadas por Deus para uma obra específica de trazer juízo, trazer a justiça de Deus sobre eles. Então nós vamos ver muito durante esses personagens a palavra libertador, ou a palavra, o chamado, o escolhido, ou o juiz, como trazendo a responsabilidade ou dando a direção dada por Deus para que o povo seguisse. Tá? Então, fica Juízes nesse aspecto, não na palavra de justiça de homens, que se leva casos para que ele possa apreciar verdade ou falso, ou então em que temos que tomar posições no sentido de correto ou errado. Tá? Outra coisa que nós precisamos entender e dar destaque como característica desse livro, repetidamente ocorrem ciclos. E até parece mas parece que eu já li isso. E realmente vai acontecer. Ciclos se repetem várias e várias vezes quando nós estivermos estudando. Dentre eles, o povo se afasta de Deus, Deus manda a correção, o povo se arrepende e nós temos então o reestabelecimento da paz e do domínio em Israel. E nós temos isso registrado no capítulo 2, no verso 19, quando diz: porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses. Então, uma geração vinha, servia ao Senhor, essa geração passava, se desviava. Vinha a correção de Deus, se arrependiam, clamavam ao Senhor. E nós temos então no verso 16 do também capítulo 2, e diz: e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Então fica esse ciclo se repetindo. Afastamento de Deus, vem a correção, o arrependimento, clamam a Deus e Deus então restabelece, torna a dar a paz a Israel. O livro de Juízes também compreende ou faz parte de 12 juízes, vamos assim dizer. Desde Josué, ele termina ali com a vida de Josué, e começa os juízes até chegar a Samuel.
não entra, então, Samuel, personagem juiz, no livro de Juízes. Tá? E no caso, se nós formos comparar essas funções de juiz, de libertador, ou de quem traz a orientação de Deus para o povo, nós poderíamos também chamar Moisés e Josué. Apesar de não serem citados dentro dos livros de Juízes, eles são, sim, juízes e facilmente podemos identificar essas características neles. Mas vamos lá. Dando esse apanhado da característica do livro, apesar de ser uma introdução, mas nós já temos verdades práticas ou despertamentos que nós precisamos dar aos nossos alunos como aplicação para as nossas vidas. Vamos lá, dentre eles, nesses ciclos que vão se repetir nos livros, é claro, a gente pode ser taxativo, que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências da infidelidade. O Senhor permite, sim, que o seu povo venha passar por dificuldades tendo em vista o seu pecado, tendo em vista a sua infidelidade. Tem gente que pensa que não, né? Mas Isaías é bem claro, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E essa separação causa, sim, consequências danosas para o povo. E todas elas são permitidas, digo mais, até direcionadas, impulsionadas por Deus. Deus provoca outras nações para que venha castigar o povo de Israel. Mas também é fácil a gente identificar que o Senhor também está pronto para libertar, para ouvir o clamor do povo. E isso se repete várias vezes nesses ciclos que nós já citamos. O povo se desvia, o povo faz tanta coisa terrível, mas a partir do momento que vem a correção, o arrependimento, eles clamam a Deus, o Senhor está pronto para responder e para então agir em favor deles. E nós vemos isso, claro, também na sequência das Escrituras. Até mesmo quando Deus falando a Salomão, lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor está pronto, sim, para nos abençoar, para nos libertar e para nos trazer a paz. Seguindo agora no nosso tópico de número 2, com o título Contexto do livro. Bem, o contexto do livro, a gente vê uma boa introdução nos primeiros capítulos. E nós tínhamos, desde lá em Números, nós tínhamos uma ordem desde Deuteronômio, passa de novo em Josué, que a ordem era para que o povo de Israel lançassem fora todos os moradores da terra prometida, da Canaã. Que derrubassem os seus altares, destruíam suas imagens de escultura. Essa era a ordem direta dada por Deus, reforçada por Moisés, reforçada por Josué. Então veio constantemente Deus lembrando o povo disso. Entretanto, o que nós temos aqui no começo, no primeiro capítulo do livro de Juízes, Judá e Simeão, mediante essa ordem do Senhor, começam a agir. Essas duas tribos, bem ao sul de Israel, se unem e começam a expulsar, então, os habitantes ali em volta da sua região, que eles ganharam como herança. Entretanto, nós temos citado no verso 19, final do verso 19, o Senhor foi com Judá e despovoou as montanhas. Porém, aí que começam os problemas. Porém, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Parece até uma brincadeira, né? Mas não. E uma justificativa, vamos lá, militarmente falando,
Era algo extremamente vantajoso ao inimigo, ter carros de ferro para o combate e o seu oponente não. Mas, entretanto, eles já tinham a promessa de Deus, eles já viram, vivenciaram maravilhas que Deus fez, batalhas que não tem nem como explicar. O próprio Deus agindo, lançando pedras sobre os fugitivos dos inimigos. Então, não seriam carros de ferro que poderiam impedir Israel, mas única e exclusivamente a incredulidade do povo. Ou então o medo, deixar-se tomar. Entretanto, nós vemos aqui que Judá não expeliu esses moradores, aqui ditos moradores do vale. Mas não foi só Judá. No verso 21, nós já vemos Benjamim, não expeliram os jebuseus. Nós temos no 27, Manassés também não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Se a gente for continuar, nós vemos lá em 29, no verso 29, Efraim também não. No 30, Zebulon também não. Se a gente for ver 31, Azer também não. E no 33, Naftali também não. E guarde esse nome, Naftali. Essa tribo. Nós vamos voltar nisso. E no 34 nós temos o Dan. Então, 8 tribos aqui facilmente listadas, que a gente está citado aqui. Nós podemos dizer que não expulsaram, ou não cumpriram a ordem de Deus de expulsar os moradores da terra, destruir seus altares, destruir as suas imagens. 8 tribos. É quando, então, começa o capítulo 2 com uma dura advertência de Deus. Diria, não só uma advertência, mas também uma promessa. Quando, então, no verso 1, no final do verso 1, ele diz, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco. 2. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E nós vemos, dentre essas tribos, muitas delas fizeram daqueles que deveriam expulsar como tributados. Eles tinham que pagar impostos, eles tinham que servir ao povo de Israel. Mas a ordem de Deus não era tão somente sujeitá-los, mas sim expulsá-los, tirar todos da terra, para que não ficassem no meio deles, para se não misturar com eles. Mas o povo não obedeceu. E veio então essa sentença, quando Deus diz no verso 2 que não vai mais tirar eles da terra que tinha prometido ao povo de Israel. E essa mesma promessa que nós vemos que agora o povo de Israel perdeu, não ia mais ter a terra só para eles, mas que todas as gerações teriam lá convivência com esses que eles não expulsaram, e que seriam como estarão às vossas costas e os seus deuses por laço. Nós temos também no capítulo 23 de Josué, no versículo 13, a expressão, quando Deus diz, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então lá atrás, o Senhor já tinha avisado, se vocês desviarem, se vocês não obedecerem, o Senhor não vai retirar as nações. E eles servirão, tem as expressões aqui, né?
como laço, como rede, como açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos. E essa profecia, ou esse alerta dito por Deus lá atrás, vem se cumprir agora aqui em Juízes capítulo 2. Quando agora não é mais condicional, agora é taxativo, é determinação. Não vou mais retirar ele do meio de vocês. E eles, esses povos que vocês não expulsaram, vão ser laço para vocês. Servirão de tropeço para o povo de Israel. E nós temos na sequência que o povo de Israel chorou, se entristeceu, reconheceu essa falha deles. E no verso 4 diz que o povo levantou a sua voz e chorou. Mas agora, tarde demais. A sentença de Deus já tinha sido dada. Mas vamos lá. Ainda no contexto desse livro, no segundo tópico, nós temos início daqueles ciclos que nós falamos como característica do livro. Esses ciclos começam quando nós vemos a transferência ou a passagem de uma geração para outra. Interessante o versículo 7 e os versículos 10 e 11, para nós termos a noção do que aconteceu. E serviu, no verso 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então, essa geração de Josué, dos anciãos, que habitaram ou viveram depois de Josué, nós vemos que essa geração permaneceu fiel a Deus, servindo a Deus. Entretanto, nós vemos agora a partir do verso 10, e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Resumindo, essa geração morreu. A outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. O que nós temos aqui então? Uma geração que conhecia o Senhor, que permaneceu fiel ao Senhor, morreu. Outra geração se levantou, os seus filhos, os seus netos, mas deixa bem claro, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Não conhecia nem o Senhor, nem o que o Senhor tinha feito pela nação. Consequência disso, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E serviram as diversas ramificações aí do Deus Baal. Vamos lá, aplicação, verdades práticas que a gente precisa dar ênfase. Primeira deles, preço da desobediência, ou de não cumprir o que Deus mandou, ou estabelecido por Deus. A ordem de Deus é: a terra é de vocês, expulsem tudo, destrói todos os altares, destrói todas as imagens de escultura, tudo, não deixa nada. Cumpriram parcialmente, mas ainda deixaram, por vários motivos, remanescentes do povo dos cananeus, dos heveus, dos outros que habitavam na terra deles, dada por Deus a eles. E vamos observar que as consequências estão até hoje no meio de Israel. Se a gente for dar uma olhada no mapa, mais à frente, esse mapa nós já vimos aulas passadas do território de Israel hoje. O que nós temos é essa parte amarela clara, é onde o povo judeu ainda tem um domínio, ainda povoa esse território. Entretanto, lá à esquerda, a parte de Gaza, onde estão os filisteus ou os palestinos, ainda permanece com eles lá. E esse território era território prometido a Israel. E nós vemos que o povo de Israel, como o próprio Judá, deveria conquistar ou expulsar todos esses moradores
dessa terra. E conforme a promessa do capítulo de número 2, promessa não, a determinação de Deus, que não os expeliria até hoje. Tá aí. No meio aí, nesse território verde, no meio de Israel, chamado aí de Cisjordânia. A Cisjordânia também é onde nós temos a ocupação árabe, toda essa região, dividindo o território, inclusive Jerusalém é dividida entre árabes, palestinos e judeus. Consequências da desobediência. Até hoje, conforme a ordem de Deus. E fora a parte trágica, eu acho tão bonito isso, que é o cumprimento da palavra de Deus. Para o bem do povo de Israel, mas também o cumprimento de quando o povo desobedece e não cumpre. O castigo vem e o castigo permanece, se essa foi a ordem dada por Deus, como é o caso que nós estamos vendo hoje. Outra coisa que nós precisamos trazer, despertar nos nossos alunos, a necessidade de conhecermos a Deus. Vamos lá. Conhecer a Deus não é saber da historinha, né? A gente repete isso várias vezes, nós ouvimos isso várias vezes na igreja, nos cultos, mas é uma verdade. Eu tenho certeza que eles conheciam a história, mas não conheciam a Deus. Eles faziam os rituais, mas não conheciam o que eles estavam fazendo. Não sabiam o que estavam fazendo. Faziam de religiosidade ou de costume, tão somente. Mas nós vemos isso em Oséias, essas duas partes. A parte que o povo de Deus é destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. No capítulo 4, no verso 6, diz bem claro, o meu povo, Deus falando, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, faltou entendimento, não conhecia a Deus. Ah, nós somos crentes, tá, mas nós conhecemos a Deus? Ou só conhecemos a história? Se a história não faz parte da nossa vida, nós não conhecemos. Se nós não aplicamos isso, ou nós não temos uma capacidade boa de raciocínio, porque sabemos que Deus dá o melhor, sabemos que com Deus é melhor e não queremos a Deus? Estranho, né? Mas diz bem claro que é a falta de conhecimento mesmo. Nós não conhecemos a Deus. Outra coisa que nós temos é esse reforço dessa necessidade. Em Oséias ele diz, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Ah, irmão, eu já conheço, né? Os seus alunos podem até falar, né? Eu já conheço ao Senhor. Tá, mas conheça mais. Seja mais amigo dele. Saiba mais sobre ele. Viva mais com ele, a cada dia mais. Como naquele hino, né? Mergulhar no oceano, aprofundar. Deus tem muitas coisas, muito mais além do que nós possamos imaginar, pensar em coisas que Deus já fez, Deus pode fazer ainda mais. Dando sequência, então, no nosso terceiro tópico, nós temos aí ira, justiça e graça divina. Vamos lá. Vimos a diferença entre as gerações nos versos 7 e nos versos 10 e 11 do capítulo 2. Uma geração que serviu ao Senhor todos os seus dias, mas veio a próxima que não conhecia o Senhor e nem sabia e nem conhecia a obra que o Senhor tinha feito com o povo. E nós temos ainda no capítulo 2 esse desviar, que eles não sabendo ou não fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Esse é o final do verso 11 dessa geração. E agora nós vamos começar a ver essas consequências. Desviou? Desviou. A geração se aprofundou na maldade? Sim. Mas como nós falamos do ciclo, desviam do Senhor? Tá? Então tem as consequências. Quando nós vemos aqui no início do capítulo 3, o Senhor entregando o povo de Israel ao rei da Mesopotâmia. Mesopotâmia, só para a gente nos localizarmos, fica
entre os rios Eufrates e Rio Tigre, na região que vai da Síria à Assíria. Bom, então esse rei veio para subjugar o povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel se desviou de Deus. E por isso que veio, então, essa correção. Mas há um detalhe que é importante a gente reforçar e não pode deixar passar isso. Quais são os porquês? Ou como começou esse desvio dos filhos de Israel? Nós temos que, no verso 5, habitando os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Olha aí no verso 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Como começou? Casamentos. Então, tomaram mulheres do povo dos cananeus e das demais tribos para que casassem com seus filhos. E também deu suas filhas para que casassem com os filhos deles. Sendo que nós bem sabemos a ordem de Deus expressa, para não se misturar. A consequência, casou? Tá, então eles começaram a servir aos seus deuses. Daí no verso 7, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Não conheciam a Deus, não conheciam a obra que Deus fez, não reconheciam isso. Deram suas filhas, tomaram filhas em casamento dos povos que deveriam ser expulsos. E o que aconteceu? Serviram a ídolos. Servindo a ídolos, esqueceram de Deus. E como consequência disso, veio o castigo, ou a ira de Deus sobre o povo de Israel. E nós vemos então que o rei da Mesopotâmia subjugou o povo de Israel. Daí nós vemos bem essas três palavras, vamos dizer assim, do nosso terceiro título, que é ira, justiça e graça. Onde nós vemos a ira? Esqueceram de Deus, serviram a outros deuses, desobedeceram a Deus, dando as suas filhas e casando seus filhos com as filhas dos povos estranhos. Vem a ira. A justiça de Deus, servidão, castigo. Mas também nós temos a graça de Deus explicitada diversas vezes no livro de Juízes. Quando então, nós já lemos, mas só para repetir, no capítulo 2, no verso 16, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Ira, justiça e graça. Esse é o nosso terceiro tópico. Mas precisamos despertar para a aplicação, as verdades práticas. E dentre essas, muitas que a gente pode tirar de lição, vamos lá. Cuidado com as expressões, muitas que a gente ouve por aí. Vocês já ouviram? Deus só quer o coração? Deus é amor, Deus não castiga. Não? Ou então, não é bem assim. Não é para tanto, você é exagerado. Ou extremista, dentre outras palavras, ou até mesmo codinomes que nós vamos ver no meio do povo de Deus. Cuidado. Essas pessoas esquecem que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor, que Deus tem ciúmes de nós, que para Deus obedecer vem antes do que sacrificar. Não adianta sacrificar se não tiver obediência. E Deus não tem relação nenhuma com o pecado. Nenhuma. Isaías deixa bem claro, o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas em se arrepender, em clamar, em buscar a Deus, vem a graça, vem a misericórdia de Deus. Quando nós vemos na lição
Deus levantando então juízes. Outra coisa, típico agora da idade deles, cuidado com os namoricos, né? Cuidado com o casamento é coisa séria. E nós temos diversas expressões que a gente pode buscar lá em Provérbios. Quem achou a mulher, achou o favor de Deus. A mulher sábia edifica. E do outro lado também é o perigo. Às vezes a pessoa casa, namoro é uma belezinha, mas é Deus que conhece lá dentro. Então peça a Deus a mulher, peça a Deus o favor. Casar, namorar pessoas estranhas ao povo de Deus, é julgo desigual, nós já vimos isso. Precisa reforçar esses tópicos. Até porque a adolescente, bem da verdade, nem namorar não ia estar pensando nisso. Mas, né? Não é nem para negociar alguma coisa disso. Eu lembro que a gente for ver, o requisito para namorar que os pais perguntavam é: está trabalhando aonde? E acredito que os adolescentes não estão ainda nessa fase. Se não estão na fase ainda do trabalho, muito menos na fase do namoro e do casamento. Mas enfim, temos aí Provérbios 18, 22, 14, Provérbios 14 no verso 1, Provérbios 31 no verso 10, Salomão só falando de casamento. Tá? Então, temos vários exemplos aí para a gente seguir. Mas reforçar isso, não está na hora. Quando tiver a hora, buscar de Deus a mulher. Então, meus irmãos, nós seguimos aí o roteiro da nossa lição, na lição de número 5, introdução ao livro de Juízes. Esses 3 tópicos, características do livro, contexto do livro, e o terceiro tópico, a ira, justiça e a graça divina. Que Deus nos abençoe, nos oriente, que nós possamos, então, na escola dominical, orientar os nossos alunos. Deus abençoe.